Teve uma vez que eu cheguei em casa, estacionei o carro na calçada e um amigo meu veio ao meu encontro. E a gente começou a conversar algumas coisas e ele relatou uma insatisfação que ele estava tendo com o comportamento de uma pessoa conhecida no bairro. Essa pessoa estava afastada da igreja. Essa pessoa, de acordo com o relato dele, ela postava de manhã no Facebook acerca da palavra de Deus, colocando versículos, mas à noite essa pessoa estava no bar bebendo, de uma forma mais aberta, porque logo assim que ele saiu, se afastou da igreja, ele começou meio escondido, mas nesse período ele já estava abertamente tomando as suas cervejas no bar do bairro. Esse meu amigo, ele dizia que a insatisfação dele não se dava pelo que ele estava fazendo, bebendo, mas sim a insatisfação dele se dava porque ele estava escandalizando o evangelho. Porque as pessoas sabiam que ele era uma pessoa que por muitos anos serviu ao cristianismo, ao evangelho, à igreja. Mas agora, estando afastado da igreja, ainda de manhã coloca versículos, dá uma palavra no Facebook e à noite está no bar bebendo. Então isso estava escandalizando o evangelho de acordo com esse meu amigo. E de fato eu estava concordando com ele quando ele relatava tudo isso. Até que o Espírito Santo começou a ministrar, falando algumas coisas, era como se eu já não mais ouvisse o final da história desse meu amigo. E quando ele me deu uma brecha, eu disse para ele assim: até agora há pouco eu estava concordando com você, mas Deus me falou algo aqui. E me permita te mostrar um ponto de vista diferente. Eu disse para ele assim: ó, vamos observar, analisar essa história desse ponto de vista onde de manhã ele acorda e faz as suas orações. Não é porque ele está afastado da igreja que ele perdeu a fé. Ele ainda tem fé. Ele ainda sabe que Jesus Cristo é o Senhor da vida dele. Ele de manhã ele faz as suas orações e ele decide ser diferente hoje. Ele decide lutar. Hoje, agora, de manhã, ele está decidido. E então ele começa a externar aquilo que ele conhece, que é o poder da palavra. Ele coloca no Facebook para que outras pessoas possam ser tocadas, para que outras pessoas possam seguir um caminho que ele está tentando voltar para esse caminho. E então ele coloca os versículos e dá a palavra lá no Facebook. Mas o dia vai passando, problemas vão acontecendo, situações, tentações vão vindo em sua carne. E tudo que acontece durante o dia, todo o sistema mundano, ele colabora para que se a pessoa não fizer força, porque seguir a Cristo, seguir o padrão bíblico, precisa ter força, sim, porque se a gente relaxar, a gente é levado pelo vento e sopra pelos padrões desse mundo. E por isso que está escrito: não se conformeis com o padrão desse mundo, mas tenha a transformação da sua mente. E uma vez agora ele, enfrentando todas as tentações durante o dia, os problemas, as dificuldades, ele chega à noite já não mais com aquela convicção de fé, não mais com aquela força. Ele chega à noite já enfraquecido. E aquele homem que no início do dia estava decidido a mudar, estava ali pedindo força, orando, ele agora está entregue. Mais um dia, mais uma vez, aos pecados, à bebedice, à embriaguez. E lá a gente olha e parece que ele está se escandalizando. Mas, na verdade, é um servo do Senhor tentando voltar para o caminho. E então ele me disse assim: olhando por esse lado, só nos resta orar. Eu disse sim. Mas entre as histórias da vida e os ensinamentos eternos, nós vamos nos conectar com a Bíblia. Porque eu lembro que Paulo, ele perseguia a igreja. Ele tinha um ponto de vista diferente do que ele começou a enxergar após o encontro com Cristo. Retirar das suas casas homens e mulheres que estivessem seguindo a seita do caminho. Porque esse era o nome conhecido no início. Era a seita do caminho. E foi justamente no caminho que Jesus Cristo apareceu para Paulo, o deixando por um período sem visão, sem enxergar. E como não se bastasse esse fato dele não enxergar, o Senhor Jesus dá instruções para ele como ele iria recuperar a visão, mas o Senhor Jesus faz uma pergunta que mudou todo o ponto de vista. O Senhor Jesus diz para ele: Saulo, por que tu me persegues? Essa pergunta fez toda a diferença, porque nos 3 dias que sucederam, onde ele ficou orando e jejuando, sem a visão, esperando chegar o homem a quem Jesus disse que iria chegar até ele, iria orar para que ele recuperasse a visão, como de fato aconteceu. Nesse tempo ele ficou pensando: por que Jesus disse que eu estou perseguindo ele? Porque ele está morto. Eu estou perseguindo, são aqueles que seguem as palavras dele. E agora eu estou enxergando de uma forma diferente. Mesmo estando cego aqui,
Eu estou enxergando de um ponto de vista diferente, porque ele disse que ele era o caminho, a verdade e a vida. E aqueles que seguem o caminho, aqueles da seita do caminho, na verdade, está cumprindo aquilo que ele também disse, que se estivesse nele, ele estaria neles. Ele não morreu, ele está vivo. De fato, ele falou comigo. E aqueles outros santos homens que viram ele e nós não acreditamos. De fato é verdade, porque realmente ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu sou aqui cego, mas eu estou enxergando de uma forma diferente, um ponto de vista diferente. E mudou toda a vida dele. Eu lembro também da mulher samaritana que chegou até o Senhor Jesus, na beira do poço, com seus conflitos teológicos, seus conflitos, seus pontos de vista completamente distorcidos, sem saber se o local de adoração era naquele monte ou se realmente era em Jerusalém, como os judeus diziam. Sem saber de fato o que o Messias iria vir trazer para a humanidade, trazer para o seu povo. O Senhor Jesus muda o ponto de vista dela, esclarece todo o sistema teológico, esclarece acerca do Messias, e isso faz com que ela mude de vida, porque ela chega na beira do poço como uma mulher que havia tido 5 casamentos fracassados e agora já estava decidida a não ter mais famílias e nem se importar com a família alheia, porque ela estava se envolvendo com um homem que não era dela. Estava se envolvendo literalmente com um homem casado, pelo menos assim é o que dá o entender do texto. E agora ela que vai naquele horário de meio-dia aproximadamente, para poder fugir da multidão, para poder fugir das outras mulheres que estariam buscando água no poço em horários mais próprios, porque ela era muito criticada. Ela agora, com um ponto de vista modificado, ela volta para a cidade e fala com pessoas acerca do Messias e acerca de tudo que ela entendeu do ponto de vista teológico dela agora, do ponto de vista acerca de quem é o Messias. E ela volta ao ponto de encontro com o Senhor Jesus, arrastando uma multidão. Então uma mulher que não tinha credibilidade para a sociedade agora arrasta multidões. Um homem que arrastava homens e mulheres para dentro de uma prisão, agora, através das suas palavras, leva homens e mulheres a ter uma liberdade, até mesmo aqueles que estão na prisão. Aleluia. Então, o ponto de vista que nós temos hoje, ele pode ser modificado. Se a gente enxergar as situações que enfrentamos de um ponto de vista diferente, as coisas mudam e mudam muito. Mas eu tenho certeza que ao dialogar com o Senhor Jesus, ao ter encontro com o Senhor Jesus, o nosso ponto de vista pode ser mudado, não somente para enxergarmos, mas para termos, de fato, uma vida totalmente modificada. E eu oro a Deus para que o Senhor Jesus possa te encontrar por o caminho. Não importa para onde você está indo. Aquela mulher estava indo pegar água. Paulo estava indo para poder arrastar homens e mulheres para a prisão, para combater um sistema que ele achava que era errado, para combater uma seita que na verdade seria a maior religião do mundo. Você pode estar indo para o trabalho, você pode estar indo para o bar, você pode estar em casa, não importa. Jesus pode mudar o ponto de vista. Jesus pode mudar a tua vida. Jesus pode mudar a tua vida. Que Deus te abençoe, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Um beijo no coração. Paz.